Você deve ter visto que a pessoa mais cínica da política brasileira se casou. A nossa amiga queridíssima Tabata Amaral se casou. E esse vídeo aqui nem é para comentar a respeito do casamento dela, o fato dela pregar essa cultura woke, falar que o casamento com um homem branco, playboy e rico é coisa de fascista, é coisa do patriarcado, e toda essa pataquada que a esquerda woke defende. Não vou nem falar disso nesse vídeo aqui. O fato dela pregar essa cultura woke, de destruir essa ideia de casamento. Ela casou na igreja, irmão. Ela casou na igreja. Ela bate nisso na carreira política inteira dela. Fala mal. Ela fala mal disso, velho. Desde quando ela surgiu na política. Ela abraça a cultura woke. Fala mal do casamento tradicional. E fala mal da igreja. E casou com um homem branco, playboy, rico e na igreja. Isso aqui é o suco da hipocrisia. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui por conta dessa hipocrisia aqui. Dane-se ela. Eu estou fazendo esse vídeo aqui por causa disso aqui, ó. O carecão do STF estava no casamento dela. Irmão, na moral, o que o Alexandre de Moraes estava no casamento de um político? O que o Alexandre de Moraes estava fazendo no casamento de um político, irmão? Depois as pessoas se radicalizam e diz que o STF está totalmente, completamente politizado, que esses caras têm lado, que esses caras são todos de esquerda, que esses caras são todos fechados com a esquerda. Aí, a direita é errada, irmão. O que esse sujeito está fazendo? Irmão, um ministro do STF, ele deve se resguardar completamente desse tipo de evento. Esse tipo de evento político. Um ministro que se leve a sério, uma Suprema Corte que se leve a sério, ela não deve se alinhar com nenhum aspecto, com nenhum lado político, nem com a esquerda, nem com a direita. Imagina, sei lá, um processo seu contra a Tabata Amaral chegando na mesa do Alexandre de Moraes. Você sabe que você vai perder. Você entendeu como isso é bizarro? Esse cara não pode, isso não pode acontecer. Em um país sério isso jamais aconteceria. Um ministro da Suprema Corte está participando de casamento de político. Irmão, aí quando a gente fala que esse pessoal é tudo de esquerda, que é tudo canhota, que é tudo amigo do Lula, que eles são tudo junto contra a direita, que eles perseguem a direita, que só existem medidas judiciais na internet contra a direita, que só canais de direita que caem, que nenhum influenciador de esquerda é prejudicado, só os de direita. Aí a gente está errado. É teoria da conspiração. Aí, por a gente falar isso, aí os nossos canais caem misteriosamente. Os esquerdistas falam as maiores atrocidades na internet e não acontece nada. É por conta... Irmão, você tem noção do quão bizarro isso é? São ministros altamente politizados e eles não fazem esforço nenhum em esconder o lado político deles. Isso não deveria acontecer, porque o básico, o pilar de um juiz é a imparcialidade. Você acha mesmo que esses juízes são imparciais, mano? Você acha mesmo? Que esse país é uma vergonha, irmão. Esse país é uma vergonha. Esse país é uma vergonha. O juiz, irmão, ele deveria ser o exemplo, o maior exemplo na sociedade, o maior exemplo de imparcialidade. Não tem o menor cabimento um ministro do STF num casamento de uma política, irmão. Mesmo que fosse de direita, entendeu? Mesmo que fosse de direita, o que ele está fazendo ali? Não é o lugar dele ali, irmão. Não é. Então, hoje em dia, cara, esses ministros, eles se tornam celebridades e, obviamente, muitos deles têm uma visão política, de carreira política mesmo, de se tornar presidente. E por que eu tô falando isso? Por conta desse outro sujeitinho aqui, ó. Rapaz, esse sujeito, ele sonha em ser presidente da República, você sabia disso? Ele tem o objetivo de se tornar presidente. Se você pegar o comportamento do senhor Flávio Dino, se você pegar o comportamento dele, se você analisar friamente, ele anda tendo determinados comportamentos que demonstram claramente que ele tem o objetivo de ocupar o lugar do Lula. O Lula daqui a pouco encerra a carreira política dele e não existe um sucessor. E o senhor Flávio Dino sabe disso. E existe uma guerra dentro do PT para saber quem vai assumir o lugar do Lula, quem vai ficar no lugar do Lula. E aí você vê esses ministros, você vê essas personalidades
de esquerda se matando para ver quem é que vai ocupar o lugar dele. O Haddad não vai ser, porque o Haddad perde sempre. O Haddad é um poste, ainda mais ele sendo o ministro, o ministro na economia, no Ministério da Economia, e metendo imposto em todo mundo. A popularidade do senhor Haddad, que já era baixa, está diminuindo cada vez mais. Porque todo mundo sabe que é ele que fica levando essas ideias de imposto pro 9 dedos. Todo mundo sabe disso. Viralizou recentemente um vídeo do Lula falando que o Haddad chega para ele o tempo todo falando: ô presidente, tem que taxar em 20% isso aqui, tem que taxar em 15% isso, tem que taxar em 18% isso. O Lula falou isso, que direto o Haddad chega nele falando que tem que taxar determinados produtos. E o Lula falou que ele, como presidente, ele tem sim o direito de taxar as pessoas. E não é meme isso que eu tô falando não, tá? Não é meme. O Lula falou que ele acha que tem sim o direito de taxar as pessoas. Não tô brincando, não é zoeira. Pode pesquisar aí, o Lula falou isso. O Lula falou isso. Então, o objetivo desses ministros se politizarem, se tornarem celebridades, que não é nem de longe o papel de um juiz. Se você pegar um país de primeiro mundo, irmão, o juiz não tem destaque nenhum. Destaque nenhum. E não tem que ter. Não teria, na verdade. Não, um juiz da Suprema Corte, ele não deveria ter destaque nenhum em mídia. Não deveria sair em jornal. Não deveria ser notícia. Deveriam ser pessoas extremamente discretas. Extremamente discretas, cara. Não é a realidade no Brasil. Esses caras se acham super-heróis, celebridades. Onde já se viu isso, mano? Que bizarrice. Esse país aqui não é nada sério. Não é nada sério. Às vezes eu fico pensando se realmente tem jeito. Eu tento acreditar, mas é difícil pra caramba, irmão. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba acreditar que isso aqui pode mudar. Como que muda um país desse, bicho? Como que muda essa mentalidade que o brasileiro tem? Como que muda isso? Você tá maluco? No mínimo 30, 60 anos para mudar esse país aqui. No mínimo. E tem que eleger o Renan Santos, né, velho? Tem que eleger o Renan Santos. Ou nessa eleição agora eleger o Renan Santos, ou na próxima eleição eleger o Kim Kataguiri. Senão já era, irmão. Se agora nós não conseguir eleger o Renan Santos e na próxima eleição não conseguir eleger o Kim, irmão, já era. Já era. Esse país aqui vai de mal a pior. Por isso que a gente tem que trabalhar duro, irmão. Tem que trabalhar duro. Você tá entendendo? Rapaziada, é o seguinte, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram, lá, victorsantos.c. Me segue lá, firmeza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.